A sétima praga, granizo. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixe meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo como uma praga que teria eliminado você da terra, mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir? Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem no campo que não tiverem sido abrigados serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos, seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos, seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá o granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões, granizo e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que a terra se formou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e os granizos já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor, e os trovões cessarão, e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremor diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido. O linho estava em flor, todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó e saiu da cidade, ergueu a mão ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração de Faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Gênesis capítulo 10. A oitava praga, gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar este meu prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu, o Senhor,
Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Os conselheiros do Faraó disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhe disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe o faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar toda a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite pela manhã. O vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre a terra e sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo. Em toda a terra do Egito, o faraó mandou chamar a Moisés e imediatamente disse-lhe: Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que ele leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor fez soprar com muita mais força o vento ocidental, e esse envolveu os gafanhotos e o lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. A nona praga: trevas. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para os céus, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu as mãos para os céus, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então, Faraó mandou chamar a Moisés e disse-lhe: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem sair. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocausto que ofereceremos ao Senhor?
Além disso, o nosso rebanho também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar cultos ao Senhor, ao nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele recusou deixá-los ir. Disse o Faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a minha face.